Olá, minha amiga, meu amigo. Estou de volta no nosso ponto de encontro normal, usual, no nosso estúdio, neste domingo, dia 2 de novembro, dia de finados, dia de a gente honrar, saudar, lembrar dos mortos. E é um dia que a gente precisa lembrar também que todos os demais dias do ano, em que a gente lembra aqueles entes queridos que já se foram, que a gente também honre o nome dos nossos parentes que já foram em relação aos que estão aqui nos cercando. Hora de lembrar também de tratar bem os outros, não apenas os que morreram e que deixaram um caminho para a gente, deixaram suas pegadas, deixaram seu exemplo. Será que nós estamos dando exemplo também de conduta? Porque um dia seremos nós os homenageados em 2 de novembro. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Momento marcante do episódio policial no Rio de Janeiro, de tentativa de retomada da soberania do território brasileiro, da imposição da lei, da ordem, da justiça, da honra, da honestidade. Foi aquele momento em que Dona Joelma, mãe de Arthur, que estava preso como narcotraficante, ele provavelmente não resistiu a tiros, se entregou, por isso está vivo. Foi no momento em que a mãe, Dona Joelma, gritando, desesperada, você não é vítima da sociedade, você é vítima de suas próprias escolhas. E aí eu vejo que não é apenas o Arthur. É o Arthur multiplicado por alguns milhões de brasileiros que são vítimas de suas próprias escolhas na urna, na hora do voto. E pior, suas escolhas tornam outros vítimas também. Somos todos vítimas da escolha das urnas. Por isso que esse país está fora da lei. Porque se no Supremo não se obedece rigorosamente, ipsis literis, à Constituição, porque não existe ninguém maior que a Constituição, ninguém pode dizer que liberdade de expressão ou vedação à censura desta vez pode. Ninguém pode fazer isso. Bom, mas o que a gente nota pelas pesquisas é que, embora uma minoria esteja ao lado de bandidos, e eu digo que jornalistas que estão ao lado desses bandidos, neste 2 de novembro, dia de finados, dia de lembrar a morte de Tim Lopes, por exemplo, não estão honrando o trabalho de Tim Lopes. Estão cuspindo na sua memória. Ele foi morto por esses bandidos, posto dentro de pneus em chamas. Não é? É bom a gente lembrar essa coisa terrível. Mas aí fizeram pesquisas, todas confirmando a primeira. A primeira Paraná pesquisa, 69,6% da população do Rio de Janeiro aprova a operação da polícia do Rio de Janeiro. Operação que matou 117 bandidos que reagiram a tiros de fuzis, a maioria deles entrados pela fronteira guardada pelo governo federal. Contra apenas 25,8%. Quer dizer,
70% a favor da polícia. Mas, grosso modo, em cada 4 brasileiros, em cada 4 fluminenses, apenas um contra. 60% da pesquisa, da Paraná Pesquisa, diz que não houve excesso da polícia. 53% disseram que uma operação assim ajuda a diminuir o crime. Eu diria que mais operações assim vão acabar elegendo Cláudio Castro presidente da República, porque ele foi aprovado por todos. 42% disseram que isso agrava a violência. 67,9% que deve continuar. É um princípio da arte da guerra. Aproveitar a vantagem e continuar. 26,6% acham que não deve ter outra. Aí veio Atlas Intel, confirmando. 62,2% aprovam, 34% não aprovam. A Arrow, 68,8% aprovam, 24,4% contra. Quer dizer, a origem do poder aprova. Eu não vou dizer legitima, porque está legitimado por 100 mandados de prisão e 180 mandados de busca e apreensão. Essa operação. Tem mais, né? Vocês viram um dos enterros do sargento Weber, do BOPE? Vocês viram o povo do Rio de Janeiro aplaudindo a passagem do cortejo fúnebre? O povo inteiro. Eu vi uma pessoa, uma mulher, não aplaudindo. Maciço. 99,9% aplaudindo o cortejo fúnebre. Agradecendo, curvando-se diante do corpo do sargento Weber, que deu a vida pela lei, pela ordem, pela droga não chegar às crianças na saída da escola, pela liberdade dos moradores do morro de terem suas atividades, vender o churrasquinho na porta, sem pagar para o Comando Vermelho ou para qualquer facção. Aliás, os integrantes dessa bandidagem que vieram do norte do país, Pará principalmente, Amazonas, também do Ceará, pagavam até 150 mil por mês pelo alojamento e segurança armada. Ainda funcionava como agência de turismo, com apoio do Supremo, porque ficavam lá sabendo que lá teriam proteção daquela medida que a polícia não pode entrar. O Supremo ajudou bastante. Creio que por ingenuidade, por estar em cima da Torre de Marfim e não conhecer a realidade do Rio de Janeiro. Bom, os moradores de favela no Atlas Intel, 87,6% aprovaram, para se verem livres da opressão. Olha, o chefe quer a sua filha de 10 anos. A família teve que fugir, levando o mínimo que tinha, deixando o resto na casa, porque o chefe queria a menina de 10 anos. Só 12% desaprovam. Quase 30 milhões de brasileiros vivem sob a sombra da bandidagem, seguindo não as leis do país, mas as regras da bandidagem. Bom, eu queria... Tem os apoios, né? Os governadores que lá foram, é bom a gente dar nomes aqui. Me surpreendeu, o Eduardo Leite estava lá, naquela reunião de apoio ao governador Cláudio Castro, que agora a gente fica sabendo que ele
tem uma excelente voz, ele canta e entoa, conhece música cantando na igreja. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, dizem que a vice-governadora aqui do Distrito Federal brilhou, Celina Leão. O Zema, que foi um dos organizadores com o Jorginho Melo. O Tarcísio entrou de modo remoto. Caiado. Houve claramente o apoio de um governador que apoia o governo. Eumano de Freitas, do Ceará, aprovou a ação, né? Lá no Ceará. Aliás, eu vi no Globo dizendo que foram apreendidos no Ceará 150 munições. Deve ser 150 cartuchos de munição, né? A mesma coisa que dizer que apreendeu 50 gados. Tem que dizer que apreendeu 50 cabeças de gado, né? Bom, mas enfim. O governador Castro retribuiu a mensagem ao governador Eumano de Freitas, do Ceará. O vice-presidente do PT, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, também disse, chega a anotar aqui o que ele disse, né? Ninguém enfrenta fuzil com beijinhos, se enfrenta fuzil dando tiro em quem está com fuzil. São soldados do narcotráfico que oprimem as pessoas. Vamos combater o crime com tiro, porrada e bomba, sim. Para que traficantes não dominem o território. É assim que funciona. Eu lembro do perigo que é traficante com fuzil, né? Eu já andei lá em dezembro de 16 com o BOP nas vielas do morro. Não dá para virar, é tão estreito que não vira um fuzil. E eu lembro, agora, né, uma bancária foi morta na linha amarela porque duas facções estavam se confrontando. Ela estava, a Bárbara Borges, se não me engano. Sim, 28 aninhos. Estava de Uber, foi atingida na cabeça com um tiro. Eu sei o que é isso. Tá cheio de gente aí falando sem saber. Eu sei o que é uma rajada passar pertinho aqui, de Kalashnikov, de xiita, no Líbano, na guerra de 82. Eu fui para o chão, pensei que fosse engano, levantei a cabeça, mais uma rajada, rastejei até uma floreira para me proteger. E aí eu sei o que o Washington Quaquá está dizendo. Eu desejei ter ali, não uma câmera com teleobjetiva, que de certo foi confundida com uma Uzi, que é uma submetralhadorazinha. Eu queria ter o fuzil, para matar antes aquele que queria me matar, que estava dando rajadas de AK-47, que passavam, felizmente todas passaram muito pertinho, mas não atingiram o alvo. E aqueles que foram atingidos, neste dia de finados, eu quero lembrar aqui o nome deles. Eles deram a vida pela lei, pela pátria, pela família, pelas famílias. Foram mortos por bandidos que querem impor suas regras sobre a Constituição brasileira. Não devemos respeitar quem não respeita a nossa Constituição. Terceiro sargento PM, Cleiton Serafim Gonçalves, do BOP, 42 anos. Todos esses que eu vou nomear deixaram mulher e filhos. Terceiro sargento PM, Éber Carvalho da Fonseca, do BOP, 39 anos. Comissário Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos. Da delegacia, 53ª Delegacia de Mesquita. Agente Rodrigo Veloso Cabral, 34 anos, da 39ª Delegacia da Pavuna. O delegado Bernardo Dias perdeu a perna atingida na artéria femoral.
Há gente entubada ainda, 15 feridos. Eu lembro que o secretário da PM, comandante da PM, Coronel Marcelo, está lá visitando os feridos. Só para lembrar, metade dos mortos veio de fora. Estava se aproveitando do santuário que, a partir da pandemia, foi estimulado por ordem, primeiro um liminar do ministro Fachin, depois apoio do Supremo. Agora está com a relatoria, está com o ministro Moraes. Ele está indo para o Rio, nesta segunda-feira. Vai ter de manhã uma reunião com o governador Cláudio Castro, que deve mostrar que governa o Rio de Janeiro. Ele é o governador. Estamos numa república federativa. O ministro Moraes deu ordem para que não alterassem as provas. Já foi tudo alterado. Os corpos foram tirados de lá pelos moradores, puseram lá numa praça, na Penha, tiraram o uniforme camuflado, tiraram os coletes à prova de bala desses soldados do narcoterrorismo. Aliás, Argentina e Paraguai decretaram PCC e Comando Vermelho narcoterrorismo. E já prenderam 3 que vieram do Rio das Ostras, lá na província de Misiones, que faz fronteira com Paraná, seguramente, acho que Santa Catarina também. É uma província do norte, da região, quase reunião do Chaco, ali Foz do Iguaçu. Ele vai ter reunião com o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça e depois com o prefeito Paes. Acho que deveriam dizer para ele, olha, a primeira coisa que o Supremo tem que fazer é retirar essas coisas daqui. Não se metam, porque segurança pública é do Estado. É responsabilidade de todos e dever do Estado. É o que está escrito na Constituição. E a gente tem que obedecer, sim, à Constituição. Então, nesse dia de finados, 4 famílias, filhos, viúvas, estão lamentando a morte de seus maridos e pais que deram a vida pela lei, pela Constituição, pela sociedade, pelo bem. De Brasília, Alexandre Garcia.